Gênesis capítulo 16. Agar e Ismael. Sarai, a mulher de Abrão, não lhe tinha dado filhos. Ela possuía uma escrava egípcia que se chamava Agar. Um dia, Sarai disse a Abrão: já que o Senhor Deus não me deixa ter filhos, tenha relações com a primeira escrava. Talvez assim, por meio dela, eu possa ter filhos. Abrão concordou com o plano de Sarai, e assim ela lhe deu Agar para ser sua concubina. Isso aconteceu quando já fazia 10 anos que Abrão estava morando em Canaã. Abrão teve relações com Agar e ela ficou grávida. Quando descobriu que estava grávida, Agar começou a olhar com desprezo para Sarai, a sua dona. Aí Sarai disse a Abrão: por sua culpa, Agar está me desprezando. Eu mesma a entreguei nos seus braços e, agora que sabe que está grávida, ela fica me tratando com desprezo. Que o Senhor Deus julgue quem é culpado, se é você ou se sou eu. Abrão respondeu: está bem, Agar é sua escrava, você manda nela, faça com ela o que quiser. Aí Sarai começou a maltratá-la tanto que ela fugiu. Mas o anjo do Senhor a encontrou no deserto, perto de uma fonte que fica no caminho de Sur, e perguntou: Agar, escrava de Sarai, de onde você vem e para onde está indo? Estou fugindo da minha dona, respondeu ela. Então o anjo do Senhor deu a seguinte ordem: volte para sua dona e seja obediente a ela em tudo. E o anjo do Senhor disse também: eu farei com que o número dos seus descendentes seja grande. Eles serão tantos que ninguém poderá contá-los. Você está grávida e terá um filho, e porá o nome dele de Ismael, pois o Senhor Deus ouviu o seu grito de aflição. Esse filho será como um jumento selvagem. Ele lutará contra todos, e todos lutarão contra ele. E ele viverá longe de todos os seus parentes. Então Agar deu ao Senhor este nome: o Deus que vê. Isso porque ele havia falado com ela e ela havia perguntado a si mesma: será verdade que eu vi aquele que me vê? É por isso que esse poço, que fica entre Cádiz e Bered, é chamado de Poço daquele que vive e me vê. Agar deu um filho a Abrão e ele pôs no menino o nome de Ismael. Abrão tinha 86 anos quando Ismael nasceu. Salmos 9. Louvor a Deus pela sua justiça. Ó Senhor Deus, eu te louvarei com todo o coração e contarei todas as coisas maravilhosas que tens feito. Por causa de ti eu me alegrarei e ficarei feliz. Cantarei louvores a ti, ó Deus Altíssimo. Quando apareces, os meus inimigos fogem, eles caem e morrem. Tu és um juiz justo e, sentado no teu trono, fizeste justiça. Tu condenaste os pagãos e destruíste os maus. Eles nunca mais serão lembrados. Arrasaste as cidades dos nossos inimigos. Elas foram destruídas para sempre, e eles estão completamente esquecidos. Mas o Senhor é rei para sempre. Sentado no seu trono, ele faz os seus julgamentos. Deus governa o mundo com justiça e julga os povos de acordo com o que é direito. O Senhor é um abrigo para os que são perseguidos. Ele os protege em tempos de aflição. Ó Senhor, aqueles que te conhecem confiam em ti, pois não abandonas os que procuram a tua ajuda. Cantem louvores ao Senhor, que reina em Jerusalém. Anunciem às nações o que ele tem feito, pois Deus lembra dos que são perseguidos. Ele não esquece os seus gemidos e castiga aqueles que os tratam com violência. Ó Senhor Deus, tem compaixão de mim. Vê como me fazem sofrer os que me odeiam. Livra-me da morte, a fim de que eu, na presença do povo de Jerusalém, possa me levantar para anunciar o motivo porque te louvo e dizer que sou feliz, porque me salvastes da morte. Os pagãos caíram na cova que fizeram. Foram apanhados na armadilha que eles mesmos armaram. O Senhor se torna conhecido por causa dos seus julgamentos justos, e os maus caem nas suas próprias armadilhas. Eles acabarão no mundo dos mortos. Para lá irão todos os que rejeitam a Deus. Os pobres não serão esquecidos para sempre, e os necessitados não perderão para sempre a esperança. Vem, ó Senhor, e não deixes que os seres humanos te desafiem. Põe os povos pagãos diante de ti e julga-os. Faze, ó Senhor Deus, com que sintam medo, que eles fiquem sabendo que são simples criaturas mortais. Lucas 9, 28. Jesus, Moisés e Elias.
Mais ou menos uma semana depois de ter dito estas coisas, Jesus levou Pedro, João e Tiago e subiu o monte para orar. Enquanto orava, o seu rosto mudou de aparência e a sua roupa ficou muito branca e brilhante. De repente, 2 homens apareceram ali e começaram a falar com ele. Eram Moisés e Elias, que estavam cercados por um brilho celestial. Eles falavam com Jesus a respeito da morte que, de acordo com a vontade de Deus, ele ia sofrer em Jerusalém. Pedro e os seus companheiros estavam dormindo profundamente, mas acordaram e viram a glória de Jesus e os 2 homens que estavam com ele. Quando estes 2 homens estavam se afastando de Jesus, Pedro disse: Mestre, como é bom estarmos aqui. Vamos armar 3 barracas, uma para o Senhor, outra para Moisés e outra para Elias. Pedro não sabia o que estava dizendo. Ele ainda estava falando quando apareceu uma nuvem e os cobriu. Os discípulos ficaram com medo quando a nuvem desceu sobre eles. E da nuvem veio uma voz que disse: Este é o meu filho, o meu escolhido, escutem o que ele diz. Quando a voz parou, eles viram que Jesus estava sozinho. Os discípulos ficaram calados e naquela ocasião não disseram nada a ninguém sobre o que tinham visto. A cura de um menino. No dia seguinte, eles desceram do monte e uma grande multidão veio se encontrar com Jesus. Aí, um homem que estava no meio do povo começou a gritar: Mestre, peço ao Senhor pelo meu filho, o meu único filho. Um espírito mau o agarra e de repente o menino dá grito e começa a ter convulsões e a espumar pela boca. O espírito o maltrata e não o solta de jeito nenhum. Já pedi aos discípulos do Senhor que expulsassem o espírito mau, mas eles não conseguiram. Jesus respondeu: Gente má e sem fé, até quando ficarei com vocês? Até quando terei de aguentá-los? Então disse ao homem: Traga o seu filho aqui. Quando o menino estava chegando, teve um ataque e o demônio o jogou no chão. Então Jesus deu uma ordem ao espírito mau, curou o menino e entregou ao seu pai. E todos ficaram admirados com o grande poder de Deus. Todos estavam admirados com o que Jesus fazia. E ele disse aos discípulos: Jesus fala outra vez a sua morte. Não esqueçam o que vou dizer a vocês. O Filho do Homem será entregue nas mãos dos homens. Mas eles não entenderam isso, pois o que essas palavras queriam dizer tinham sido escondido deles para que não as entendesse. E eles estavam com medo de fazer perguntas a Jesus sobre o assunto. Quem é o mais importante? Os discípulos começaram a conversar sobre qual deles era o mais importante. Mas Jesus sabia o que eles estavam pensando. Então pegou uma criança e a pôs ao seu lado. Aí disse: Aquele que, por ser meu seguidor, receber esta criança, estará recebendo a mim. A quem me receber, está recebendo aquele que me enviou. Pois aquele que é o mais humilde entre vocês, esse é que é o mais importante. Quem não é contra vocês, é a favor de vocês. João disse: Mestre, vimos um homem que expulsa demônios pelo poder do nome do Senhor, mas nós o proibimos de fazer isso, porque ele não é do nosso grupo. Então Jesus disse a João e aos outros discípulos: Não o proíbam, pois quem não é contra vocês é a favor de vocês. Os samaritanos não recebem Jesus. Como estava chegando o tempo de Jesus ir para o céu, ele resolveu ir para Jerusalém. Então, mandou que alguns mensageiros fossem na frente. No caminho, eles entraram em um povoado da região de Samaria, a fim de prepararem um lugar para ele. Mas os moradores dali não quiseram receber Jesus, porque viram que ele estava indo para Jerusalém. Quando os seus discípulos, Tiago e João, viram isso, disseram: O Senhor quer que a gente mande descer fogo do céu para acabar com estas pessoas? Porém, Jesus, virando-se para ele, os repreendeu. Então, ele e os seus discípulos foram para outro povoado. Algumas pessoas que queriam seguir Jesus.
Quando Jesus e os seus discípulos iam pelo caminho, um homem disse a Jesus: Eu estou pronto a seguir o Senhor para qualquer lugar onde o Senhor for. Então Jesus disse: As raposas têm as suas covas e os pássaros os seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde descansar. Aí ele disse para outro homem: Venha comigo. Mas ele respondeu: Senhor, primeiro deixa que eu volte e sepulte o meu pai. Disse Jesus: Deixe que os mortos sepultem os seus mortos, mas você vá e anuncie o reino de Deus. Outro homem disse: Eu seguirei o Senhor, mas primeiro deixe que eu vá me despedir da minha família. Jesus respondeu: Quem começa a arar a terra e olha para trás, não serve para o reino de Deus. Para encerrarmos o nosso devocional, vamos orar. Senhor Deus e Pai, a Ti toda a honra e toda a glória. A Ti, nosso louvor, nossa gratidão por tudo que Tu és. Vem nesta hora sobre a nossa mente, sobre os nossos corações, sobre as nossas vidas, que Tu possa preencher todo o vazio e que possamos experimentar e experienciar tudo aquilo que o Senhor tem preparado para nós neste dia. Que a cada dia o nosso desejo de Te buscar seja cada vez maior e que a nossa busca por Ti nunca venha a cessar. Ajuda-nos nas nossas fraquezas, nas nossas dificuldades, nos nossos problemas. Espírito Santo, nos dá sabedoria para sabermos aquilo que pedimos e também agradecer por tudo aquilo que o Senhor já tem nos dado. Obrigado pelo Teu amor, é assim que nós oramos, em nome de Jesus. Amém.